Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui e vamos para mais um episódio do nosso podcast, que é o nosso bate-papo semanal sobre diversos temas de espiritualidade, maturidade e crescimento. E eu creio que se você está voltando aqui, porque você já assistiu outros episódios e Deus te abençoou e Deus falou com você. Mas se você é novo também, já cola por aí e não te esquece de te inscrever no canal para que toda semana você possa receber conteúdo fresco, novo, né? E você possa ficar atualizado e antenado naquilo que a gente tem vivido e compartilhado aqui como igreja e também como liderança pastoral. Amém? Vamos lá, gente. Eu queria compartilhar hoje um pouquinho com vocês sobre um tema que me acompanha já há algum tempo, tá bom? E que tem sido muito batido nesses últimos tempos na igreja, que é sobre a diferença entre a imaturidade e a maturidade espiritual, tá bom? Então eu queria falar hoje sobre filhos imaturos e filhos maduros. É importante a gente entender que quando a gente começa a frequentar a igreja, a gente começa a ouvir a palavra. E ao ouvir a palavra, a fé dentro de nós ela vai esticando, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Eu gosto sempre de dizer que a fé ela é como um músculo, né? Eu não sei se você frequenta academia, se você gosta de exercitar o seu corpo, mas quando a gente faz a academia, a gente faz aquele trabalho de hipertrofia, a nossa musculatura ela vai crescendo, né? E a fé, quanto mais exercitada, mais ela cresce também. Jesus ele disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, nós diríamos a um monte, ergue-te, lança-te ao mar, e assim aconteceria. O que isso significa? Que nós podemos ter uma fé pequena como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda ele é o menor dos grãos que você vai encontrar, né? Então, se a gente tiver uma fé pequena, a gente já vai poder transpor montes, né? Imagina se a nossa fé for maior, se a nossa fé crescer. Então, quero começar esse podcast, esse bate-papo, te falando que quanto mais eu ouço a palavra, mais essa fé cresce dentro de mim, né? E por que eu estou te falando isso? Porque o ouvir a palavra e a fé são a plataforma inicial para quem está nascendo na fé. E claro, ninguém nasce maduro, gente. Tá? Então é importante a gente entender que quando eu me converto ou quando eu recebo revelação de que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, eu inicio uma caminhada, uma jornada cristã. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje. Eu não sei se você, agora que está começando a frequentar a igreja, agora que você está ouvindo a mensagem, talvez aqui nesse podcast você começou a ouvir a mensagem de Deus, ou talvez em outro lugar, mas a verdade é que talvez você esteja somente começando agora, ou talvez você já tenha uma caminhada mais longa, mas eu sempre digo que maturidade não depende do tempo que você tem de igreja. Tá bom? Maturidade não depende do tempo que você tem de cristão, mas maturidade tem a ver com as respostas que você dá diante dos processos e dos desafios que Deus coloca na tua vida. Muitas pessoas estão como o povo lá do Egito, dando voltas ali no deserto. Por quê? Porque Deus está falando uma coisa e o cara não está ouvindo. Então, pessoas que são cabeça dura, elas tendem a ficar dando voltas no deserto e elas nunca rompem, né? E elas ficam numa vida imatura de fé. Por quê? Porque elas não aprenderam a ouvir a Deus e obedecer. Então, cara, escuta isso que eu tenho para te falar hoje. Presta atenção, se você quer avançar em Deus, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E uma vez que você aprende a ouvir a voz de Deus, você precisa aprender a obedecer a Deus e dar passos de fé. E isso vai esticar a tua fé. Isso vai fazer com que a tua fé cresça, como eu falei ainda há pouco. Isso vai fazer a tua estrutura muscular espiritual se tornar mais robusta, né? E logo você também vai conseguir, mediante esse crescimento, aguentar mais peso. É assim que acontece. Na academia a gente começa colocando um pezinho pequeno, aí vai ficando mais forte. Quando você vê aquele pezinho que era pesado para você, ficou leve. E aí você tem que o quê? Aumentar o peso, né? E a mesma coisa na vida espiritual. Ao passo que nós vamos crescendo e aprendendo, a nossa fé vai fortalecendo, fortificando e a gente vai amadurecendo. E a Bíblia fala sobre dois tipos de filhos: o filho imaturo e o filho maduro. E eu queria mencionar para você o texto original grego para filho imaturo é teknon, tá? Não é techno, aquela música que tu dançava quando tu tinha 15 anos lá,
Não, não é. Teknon, tá? Tem um Nzinho lá no final. Teknon significa filhos por nascimento, tá bom? Então, eu lembro quando eu tive o meu primeiro filho, Noah, foi uma festa no hospital. Eu lembro que eu peguei ele no colo, foi um dia incrível pra mim, eu chorei pra caramba. E aí tinha um vidrozinho assim, né? E eu cheguei e mostrei ele pra família. E todo mundo, nasceu e tal. Aí o que é muito interessante é que os familiares já iam olhando pra ele, falando, olha, tem o olhinho puxado do pai, olha, tem a boquinha da mãe, olha isso e aquilo. Tudo balela, gente, porque criança nasce com cara de joelho, né? Então, isso aí, né? Todo mundo queria ver se já conseguia enxergar alguma coisa, mas a verdade é que o bebezinho, quando nasce, ele ainda muda bastante. Eu lembro que quando colocaram o Noah assim na sala, tinha umas outras crianças que tinham nascido no mesmo horário, né? E aí, se eu olhasse para aquelas crianças, cara, assim, se fizesse um unidunité ali, né, trocasse eles de lugar, eu não ia conseguir distinguir qual era o meu, cara. Entendeu? Então, quando uma criança nasce, ela nasce... Todos os bebês nascem muito parecidos uns com os outros. Mas como que eu ia descobrir se o Noah era meu filho? Eu ia lá no prontuáriozinho e lá estava escrito o quê? Noah de Figueiredo Acatauaçu Ledo. Ia estar o nome dele lá. E eu ia ver que ele era meu filho por nascimento, porque ele carrega o nome do pai. Ele ainda não tem as características do pai, ele ainda não aparenta fisicamente muito com o pai, como eu disse, ainda tem muito cara de joelho, né? Ele ainda não tem muitas... a personalidade dele ainda não é notória. Por quê? Porque ele ainda é um bebê imaturo. Então, crianças imaturas, elas podem até ter fé e elas podem até ter entregue sua vida a Jesus, elas podem até já frequentar uma igreja, mas elas ainda não se parecem com o pai. O processo de maturidade é um processo onde o meu caráter é forjado, onde eu vou me tornando mais parecido com Jesus, onde a minha mente é transformada, a forma de eu falar muda, a forma de eu pensar muda, a forma de eu caminhar muda. Tá entendendo? Então, quando eu nasço na fé, eu vou primeiro nascer como um filho por nascimento. Isso significa que você é filho. Porque se eu tenho fé, eu crio em Jesus, eu confessei com a minha boca, eu crio no meu coração, eu sou filho. Mas muitas vezes eu sou imaturo, né? E o texto bíblico que eu selecionei aqui está lá em Romanos 8,15, que diz assim, olha... O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E no original, esse filhos é teknon. Então, o Espírito Santo ele vai testificar no meu espírito e no teu espírito que nós somos filhos. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Se você tem dúvida que você é salvo ou não, talvez você ainda não seja salvo. Porque eu tenho certeza da salvação quando o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou salvo. Amém? Então a melhor forma de você saber que você é salvo ou não é se você tem convicção da sua salvação. Se você não tem convicção, talvez você precise fazer uma oração ainda para entregar a sua vida a Jesus. Mas se você tem convicção, então isso significa que você já é salvo. Tá bom? Então os filhos, meramente por nascimento, eles vão ter essa clareza que são filhos, tá bom? E o segundo termo que a Bíblia usa aqui no grego para filhos também é huios, tá bom? Huios significa filhos maduros, né? E a maturidade ela vem nesse processo de conhecer a Deus, de eu conhecer a Bíblia, de eu conhecer a palavra, de eu caminhar com pessoas que conhecem Deus, que vão me aproximar de Deus, de eu aprender a escolher as rodas de amizade que eu ando, de eu selecionar os lugares que eu vou, de eu não deixar de ouvir a palavra, né? De eu estar sempre ouvindo, sempre lendo, meditando, orando. Isso vai gerando o quê? Crescimento e maturidade. E também, obviamente, eu me submeter a um discipulado, eu me submeter ao ensino de alguém. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que muitas vezes a gente acha que a gente não precisa ser ensinado. A gente acha que a gente já sabe. Isso é um problema da nossa geração. Muitos jovens, cara, isso é o problema da geração YouTube, isso é um problema da geração Instagram. É uma galera que acha que já sabe, que não quer passar pelo processo de
construção, aprendizado, né? Então já quer pular etapa, já quer ser líder antes de ser liderado, já quer discipular antes de ser discipulado. Então tenho falado muito sobre isso. Cara, se você quer ser um líder no futuro, você tem um chamado de Deus, então sente na cadeira e aprenda primeiro, para depois você poder ensinar. Porque o processo de maturidade, ele vem justamente em você ser forjado nos relacionamentos, em você ser forjado nas situações da vida, em você ter alguém mais maduro que você te falando, olha, você está fazendo, tá errado, confrontando você, dizendo, olha, você precisa calar, existe a hora de calar, sentar e ouvir, existe a hora de falar. Às vezes a gente quer falar muito e a gente não para ouvir. Né? E a maturidade, ela vem justamente nessas coisas, nesse aprendizado. E o texto bíblico que eu queria te dar para isso é Romanos 8,14. Romanos 8,14 vai dizer, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, e esse filhos aqui é uios, ou uios de Deus. Né? Então veja bem, lá no começo, quando eu li o outro versículo bíblico, a gente viu que o filho por nascimento é o Espírito testificando no Espírito. Mas o filho maduro, ele já tem uma característica, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Né? Então, o Espírito, ele não somente convence e testifica, mas agora o Espírito guia. Né? Então, pessoas maduras, elas sabem ouvir a voz de Deus e elas sabem ser guiadas pelo Espírito Santo. A maturidade é isso, né? Eu aprender a ouvir a voz de Deus. Então, se você ainda não sabe ouvir a voz de Deus, talvez você seja um filho só por nascimento ainda. E você está nesse processo para aprender a ouvir a voz de Deus, nesse processo para aprender a ser guiado, nesse processo de amadurecimento. Amém? E o que eu queria te falar hoje, cara, é te submete ao processo. Sabe, ninguém vai chegar a ser maduro na fé se não se submeter ao processo. Jesus, ele disse que o alvo do Espírito Santo em nós é nos transformar de glória em glória, de fé em fé, até que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com ele, para que nós possamos nos tornar a estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Jesus, ele é o nosso modelo, né? E a cada dia mais nós somos transformados e nós vamos nos tornando mais parecidos com ele. E o melhor de tudo é que o Espírito Santo está nos ajudando, o Espírito Santo está nos guiando nesse processo e nos levando a essa maturidade. Eu profetizo na sua vida que muito em breve Deus, ele vai acelerar os processos, Deus, ele vai te levar num caminho de bênção, para que você se torne cada dia mais maduro no Senhor e deixe de meninice e deixe de nutelagem, e você possa, em nome de Jesus, não ser somente aquele que vai aprender e ouvir, mas um dia vai ser aquele que vai ensinar e guiar muitos no caminho do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse bate-papo, não te esquece de compartilhar. Se você lembrou de alguém quando a gente estava falando aqui, poxa, eu acho que esse podcast vai abençoar o fulano, manda para ele, compartilha, te inscreve e até semana que vem no nosso bate-papo. Deus abençoe, até lá.